Bom, isso não é um consenso. É, na verdade, só mais uma opinião mesmo. Mas o grande problema de obras, tanto como Jujutsu Kaisen, quanto se referindo ao próprio Demon Slayer, que é o mais famoso aqui agora, né? Podemos chegar à conclusão de que o maior problema dessas obras é a falta de conteúdo. Não que as obras não tenham, elas têm poderes interessantes, têm mundos muito bem elaborados e têm suas próprias cosmovisões muito bem estabelecidas, embora eu não goste muito da filosofia de Jujutsu, eu vou confessar. No entanto, vamos ser claro e objetivo. O grande problema dessas obras é que elas foram muito curtas, muito rushadas, né? Esse é o termo que a maioria das pessoas usa. E tudo bem ser direto ao ponto de vez em quando, mas como um autor com certa experiência, eu posso dizer que às vezes ser muito direto ao ponto só torna nossas obras mais vazias e distantes. Em Demon Slayer, a gente poderia ter sentido o impacto do Castelo Infinito de forma muito mais severa se a gente tivesse conhecido os outros pilares antes do Castelo Infinito chegar, como foi o caso do Obanai, do Sanemi. O Gyomei nem tanto, né? Foi bom manter o mistério da força dele até o último segundo. Mas e pilares como a Mitsuri, como o Rengoku, por exemplo? Teve todo aquele trabalho pra gente se importar com ele, pra no final apenas matar ele. O impacto foi imediato e funcionou, mas isso não funcionou com os outros. Se a gente tivesse a adaptação das Gaidens, tanto do Rengoku quanto do Tomioka, a gente conseguiria ter uma profundidade muito maior desses pilares. Mais do que isso, se elas não fossem Gaidens, se elas estivessem inclusas dentro da obra. Isso daria uma profundidade tão grande, fora que eu nem vou chutar o cachorro morto, que é o fato de a autora ter matado todas as luas inferiores. Não sei os motivos que levou ela a fazer isso, mas eu cheguei a cometer um erro parecido durante meu processo de escrita. E eu me arrependi profundamente porque eu percebi que, às vezes, ser muito direto ao ponto só torna nossa obra rasa. E isso acontece também em Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Kaisen, o autor foi tão direto ao ponto que a gente nem lembra de coisas realmente impactantes. As coisas mais impactantes que tiveram foram o jogo do abate e o arco de Shibuya. Ninguém lembra do arco da caçada ao Itadori. Ninguém lembra da competição entre as escolas. Porque quando não era Shibuya ou Shinjuku, o que a gente tinha era o Satoru Gojo. E isso nem é piada. Tudo girava em torno ou do Gojo, ou de Shibuya, ou do jogo do abate. Mas pouca gente sequer lembra o que acontece ali porque não foram eventos marcantes, foram eventos corridos e a gente mal conheceu os personagens que estavam inclusos nesse meio todo. E é onde eu quero chegar. Às vezes, menos é mais. Mas às vezes, ser direto ao ponto só torna a obra rasa. Ela não traz impacto, não traz emoção e a construção é esquecível. E é justamente por isso que obras como Hunter x Hunter, por exemplo, ganham muito o coração dos outros, porque você não vai lembrar de um ou dois arcos impactantes. Você vai lembrar de uma porrada de arcos impactantes. O próprio exame dos caçadores em Hunter x Hunter, ele é impactante porque a gente conhece muita gente lá. O próprio arco ali de Yorkshin é muito impactante porque a gente tem personagens impactantes ali. E esse é outro ponto que eu vou falar em outro vídeo, mas às vezes cabe a nós autores saber desenvolver. Cabe a nós autores saber que nem sempre ser direto é bom. E isso são coisas que eu vim aprendendo recentemente. Vou confessar que eu não sou muito velho nesse ramo, mas também não sou muito novo, então eu acredito que eu tenho lugar de fala para dizer essas coisas. Agradeço vocês, até o próximo vídeo e tchau.